E hoje no nosso programa nós estamos recebendo Nádia Souza, ela que é diretora da Mercúrio Produções, o nome por trás do Barulhinho Delas, esse evento tão importante que é da nossa cena cultural no nosso estado. Seja muito bem-vindo, Nádia. Obrigada. A gente vai conversar um pouquinho sobre a Mercúrio Produções, né? Como é que foi dar o nome ao Barulhinho Delas, que já tem quase 10 anos, né? Na verdade, está na sexta edição. Sexta edição. A gente realizou o festival agora na sexta edição. A Mercúrio não, a Mercúrio tem 10 anos. Vai fazer 10 anos agora, em março. E como é que foi olhar para essa sexta edição desde a primeira, perceber essas mudanças? Porque o festival, que já não é só um festival, né, tem uma proposta bem significativa, né? O nome já traz isso, o Barulhinho Delas. Então, quando nós começamos como um festival como outro qualquer. E a partir de perceber como é a cena, perceber não, isso todo mundo percebe, né? Mas assim, de se incomodar um pouco de como é a cena musical nos festivais, muito embora isso já tenha mudado bastante. Sou uma consumidora de música e de festivais e que essa cena ela é predominantemente masculina, isso começa a incomodar. E o Barulhinho, que já chamava Barulhinho, passou a ser Delas. E daí a gente começou a fazer ações de formação e o festival sempre voltado para o fortalecimento das mulheres na cena artística, né? Sobretudo musical. Só que isso foi aumentando e hoje Barulhinho ele é mais do que só o festival. Ele é um conjunto de ações que são voltados para o fortalecimento das mulheres na cena artística da cidade de Fortaleza e do estado do Ceará. Quando a gente fala artística, a gente fala de tudo que movimenta a cena mesmo, né? Não é só desde o momento que tem uma cantora no palco, mas sim quem está na técnica, quem está no som, quem está na luz, né? Exatamente, o festival ele tem um compromisso de ter pelo menos 90% de sua equipe formada por mulheres. Na verdade, aqui eu gostaria de ressaltar que são identidades femininas. Não, quando fala mulheres, pode parecer que são só mulheres cis, mas são identidades femininas e todas as atrações, o protagonismo é de mulheres, é também de mulheres, né? Além disso, a gente tem diversas transversalidades dentro do festival, que aí tem acessibilidade, questões relacionadas à emergência climática. Já há 3 edições a gente discute essas questões relacionadas à emergência climática e outras questões que perpassam também sobre os direitos das mulheres. E os direitos não só das mulheres, mas os direitos das pessoas para ter uma cidade melhor, principalmente quando a gente está vivendo uma situação de emergência climática. É um movimento, né? Acaba se tornando um movimento dentro dessa ideia de que as mulheres elas devem ocupar esses lugares, as identidades femininas devem ocupar esses lugares, que, como você falou anteriormente, é majoritariamente feita por homens, né? Por identidades masculinas, e as mulheres ocupando esses espaços acabam trazendo essa visão, né, especial sobre arte, sobre produção. Então, e aí o festival deixou de ser um festival e passou a ser um programa de ações. Um programa de ações que tem uma política envolvida, que é essa política de fortalecimento de mulheres em todos os campos das artes e das culturas. Aí dentro dessa política a gente hoje faz parte de uma rede, que é uma rede, a gente Mercúrio, né, a produtora, faz parte de uma rede de ações continuadas da Funarte, e que é uma rede do Brasil todo, mas que aqui em Fortaleza nós já temos, eu acho,
duas instituições que fazem parte dessa rede, que é a Mercúrio, através de uma das ações do Barulhinho, e a Bienal de Dança. É tão difícil fazer parte quanto um vestibular para medicina, tá? Para você ter uma ideia. E, então nós temos, eu acho que somente essas duas instituições aqui no Ceará participando. E a gente vai ter ao longo de 2026 40 apresentações musicais, mais 200 horas de ações formativas, voltadas prioritariamente para mulheres. As apresentações musicais são de mulheres, através de uma chamada pública. A gente está com a chamada pública aberta. As inscrições vão até o dia 31 de março, todas com cachê. Para acessar, basta ir no Linktree da @Casa Mercúrio no Instagram. Lá tem um link para você fazer a inscrição, que a ideia mesmo é fortalecer a difusão da música feita por mulheres, principalmente a música autoral. São as mulheres que estão à frente. Eu sei que pode parecer assim redundante falar isso, mas eu peço que vocês façam um teste. Vocês vejam, por exemplo, vou aqui dar um exemplo, o Réveillon de Fortaleza. Vê lá quantas pessoas que estão à frente que são mulheres. O Carnaval de Fortaleza, façam também o mesmo exercício. E essa é uma crítica mesmo que eu acho que a gente tem que começar a se questionar e se fazer e se perguntar, mas por que não? Por que continua assim? Se a gente está vivendo em 2026, sabe, com grandes avanços, por que a gente ainda não tem um avanço também nessa área? E aí, estou falando aqui do campo da música, mas também faço um convite para que a cada pessoa que for a um museu, olhe quantas pessoas são mulheres que estão representadas nesse museu e quantas pessoas não são mulheres. Então, se vocês forem fazendo esse exercício pequeno, diário, vocês vão ver que falta muito ainda para a questão da equidade, sabe? É um exercício bem prático de se fazer, né? Você pensar simplesmente pensar uma mulher que representa muito na tua vida, uma mulher que você acha que tem um trabalho muito incrível. É difícil, acho que para uma pessoa, para um homem pensar numa personalidade, né? Porque a gente tende a pensar sempre em alguém que não é uma mulher, em alguém importante que não é uma mulher. E falando de Barulhinho delas, que acabou de acontecer essa edição de 2026, né? Foi um momento, um evento que movimentou muito a cena aqui de Fortaleza. E a gente vai aproveitar para conferir algumas imagens para você entender a potência que o Barulhinho delas é e está se tornando. Você acabou de conferir imagens do Festival Barulhinho Delas, que aconteceu no último mês de janeiro, nesse ano de 2026. Essa edição foi a 6ª edição, né, realizada pela Mercúrio Produções. A gente está recebendo a Nádia aqui, conversando sobre como foi todo esse processo de motivação até, de criar esse evento, esse momento, né, essa identidade que o Barulhinho, que acaba se tornando o Barulhinho Delas, carrega, né. E eu acredito que para você deve ser algo muito significativo ser uma mulher que está à frente de algo tão importante para as mulheres artistas aqui na nossa cena, né? É significativo, mas assim, como é uma coisa que eu já faço há anos, é meio que um corriqueiro para mim, né? Enfrentar isso. É fazer isso. Eu queria dizer que tem um detalhe que
Eu recebi nas duas, não nessa edição, na 5ª edição e na 4ª edição, eu recebi um apoio que foi muito importante para o Barulhinho, que não foi um apoio só em recursos financeiros, né? Foi um apoio do British Council, o Conselho Britânico, que nos apoiou durante 2 anos. E esse apoio ele não vem só em recursos, ele vem também em formação. Então eu fiz uma formação longa sobre emergência climática e festivais, e depois o Conselho Britânico selecionou 5 instituições no Brasil para fazerem tipo uma residência artística em Londres, e nós fomos selecionados também. Aí lá a gente conheceu diversas propostas de festivais e pôde aprender um pouco, mas pôde ensinar também muita coisa, né? Foi uma troca. Sei que tem aquela coisa meio de colonizador e colonizado, mas foi uma troca. Então essa experiência foi interessante porque lá tem uma indústria de festivais, né? É bem diferente de como é que é, por mais que nós tenhamos muitos aqui, mas lá é visto de outra forma. Então eu pude aprender muito com essas 2 formações que eu fiz. Elas foram muito importantes para ampliar o olhar para além dessa questão das mulheres. Às vezes coisas pequenas que a gente não vou aqui dar um exemplo. No festival tem só comida vegana e vegetariana. Ano passado, na 5ª edição, nós fomos super radicais, só tinha comida vegana e vegetariana. Nessa edição a gente já não colocou assim, mas isso faz com que as pessoas que estejam, a própria equipe e as próprias pessoas artistas se questionem: por que eu sou vegana e vegetariana se eu não sou vegana e vegetariana? Então são pequenas coisinhas que a gente pode e deve fazer dentro daquilo que a gente faz para tentar melhorar um pouco, porque um festival ele acaba que ele não é muito eficaz para o meio ambiente, né? Então, às vezes você pensar, eu vou trazer somente atrações do norte e do nordeste, porque o deslocamento é menor e isso gera menos impacto no meio ambiente também. Então, essas formações me fizeram ter assim, uma outra visão também em relação à emergência climática, o que foi bastante importante para todas as coisas que eu faço na vida, né? Não só em relação ao festival. E foi muito bacana porque o Barulhinho era o único festival do Nordeste. Tínhamos 2 festivais do Nordeste lá, mas o Barulhinho era o único que tinha essa pegada em relação ao fortalecimento das mulheres, né? E aí também pude conhecer lá um projeto que tem lá bem parecido, que acontece em todo o Reino Unido, e pude aprender também. Enfim, isso foi fundamental. Eu acho que não só para o festival, mas também para as ações que a Mercúrio realiza, que realiza várias outras ações para além do festival, né? E para além do Barulhinho. A gente às vezes não sabe os desafios que existem por trás de uma produção desse porte, né? Que tá ligado a cada detalhe, porque se você tá levando uma mensagem ali, se você não estiver alinhado com essa mensagem dentro da sua produção ali, né? Do que comer, do que usar, do tempo, do gasto, dos materiais utilizados, você acaba meio que não levando em consideração aquilo que você se propôs, né? Então tem esses desafios que eu acho que acredito que sejam muito difícil durante essas produções, essas grandes formações, assim. Eu acho que não dá para ser 100%, mas o que você puder reduzir, por exemplo, a gente quase não usou lona, a gente só usou um pouco para fazer adesivagem de uns totens. Todo o resto do material foi madeira ou tecido ou papel.
e boa parte dessas coisas podem ser reutilizadas. Então, essas pequenas questões, elas fazem diferença. Muita diferença. E na equipe inteira também, porque todo mundo está ali sabendo que está fazendo parte de algo, está construindo junto algo que também é político. E depois disso, eu recebi ligações, mensagens de pessoas que disseram, nossa, eu queria muito fazer algo assim. Isso se Legal, joga, se legal. joga, né? Vai e se joga. E também recebi um convite de um professor da UFC que me pediu para ir lá e falou que a gente precisa de uma aula sua aqui para dar um up aqui na cabeça da gente. Eu disse, vamos nessa, estou à disposição. Eu acho que a gente tem que compartilhar essas pequenas coisas, né? Essas pequenas coisas que a gente faz que juntas, se né, tornam gigantes. Que a ideia mesmo é tocar outra pessoa. Que a pessoa está ali não só por entretenimento, mas ela está ali e ela leu uma frase que tinha lá, por exemplo, ela disse, poxa, né? Poxa, então é isso, que possa se divertir, mas pensar um pouco também. É isso. Então a gente agradece e reforça, né, que o Barulhinho Delas foi o festival, né, aconteceu no mês de janeiro, mas ele vai deixando aí uns frutos, que é a chamada, que vai acontecer. Isso. A chamada que está com inscrições Com abertas. inscrições abertas. No Linktree, na bio da @Casa Mercúrio no Instagram. Isso. Até o final de março. Até o final de março. Então você que está assistindo a gente, é artista, quer fazer parte desse movimento, não perde sua chamada até o final de março. As inscrições vão até o final de Até o março. final de março. E a gente vai abrir os primeiros shows, a gente vai ser com a Mona Gadelha e a Marta Aurélia. Maravilha. Nádia, foi um prazer receber Eu que você aqui, agradeço. falar um pouquinho sobre Barulhinho Dela, sobre Mercúrio Produções, sobre o significado que é fazer arte com as vozes femininas aqui na nossa cidade, no nosso estado, no Ceará. E que a gente consiga acompanhar e receber você mais vezes e acompanhar muitas e muitas edições do Barulhinho Delas por aí. Obrigada. É isso, foi um prazer. Eu que agradeço.